Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Esther. Capítulo 3. O oprimido não adora o opressor. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadates, do país de Agag, à mais alta dignidade e lhe concedeu um trono mais alto que dos ministros colegas de Amã. Todos os funcionários do palácio obedeciam à ordem do rei e, dobrando os joelhos, prestavam homenagem a Amã. Mardoqueu, porém, recusou-se a dobrar os joelhos diante de Amã. Os funcionários do palácio perguntaram a Mardoqueu: "Por que você está desobedecendo a ordem do rei?" Perguntavam isso todos os dias, porém, Mardoqueu não fazia caso. Então denunciaram o fato a Amã, para ver se Mardoqueu insistiria em seu comportamento, já que Mardoqueu lhes havia dito que era judeu. Amã comprovou que Mardoqueu não lhe prestava homenagem, dobrando os joelhos, e ficou furioso. Mas não se contentou em vingar-se apenas de Mardoqueu, como lhe tivessem contado a qual povo Mardoqueu pertencia. Amã planejou destruir com Mardoqueu todos os judeus que viviam no reino de Assuero, um povo perigoso. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se o Pur, isto é, as sortes, na presença de Amã para escolher o dia e o mês. A sorte caiu no 12º mês, chamado Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: "Há um povo separado, espalhado entre todos os povos das províncias do seu reino. Eles têm leis diferentes de todos os outros e não se cumprem os decretos do rei. Não convém que o rei os tolere. Se o rei achar bom, decrete a extinção deles e eu entregarei aos funcionários 340 toneladas de prata para o tesouro real." Então o rei tirou da mão o próprio anel e o entregou a Amã, filho de Amadates, do país de Agag, inimigo dos judeus, e lhe disse: "Fique com o dinheiro e faça com esse povo o que achar melhor." Arbitrariedade dos poderosos. No dia 13 do primeiro mês, os escrivães do reino foram convocados. Conforme as ordens de Amã, eles redigiram um decreto para os sátrapas do rei, para os governadores de cada uma das províncias e para os chefes de cada povo. O decreto foi redigido na escrita de cada província e na língua de cada povo. Foi escrito em nome do rei Assuero e selado com um anel real. A seguir, os documentos foram enviados por meio de correios para todas as províncias do reino. Ordenavam exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, adolescentes e velhos, crianças e mulheres, e saquear todos os seus bens no mesmo dia, o dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Texto do decreto. O grande rei Assuero, aos governadores das 127 províncias que vão da Índia até a Etiópia, e aos chefes do distrito, seus subordinados: chefe de muitas nações, o senhor de toda a terra, eu procuro não me embriagar com o orgulho do poder, mas governar com moderação e benevolência, a fim de que os meus súditos gozem sempre de uma vida sem sobressaltos. Oferecendo os benefícios da civilização e a livre circulação dentro de nossas fronteiras, procuro estabelecer a paz, tão desejada por todos. Consultei meus conselheiros sobre como poderia atingir esse fim. Entre eles está Amã, que se distingue por sua prudência, homem de dedicação sem igual, de fidelidade inabalável e comprovada, e cujas prerrogativas seguem imediatamente as do rei. Amã nos informou que entre todos os povos da terra há um povo hostil, com regime jurídico oposto ao de todas as nações, povo que despreza continuamente as ordens reais, a ponto de estorvar a política irrepreensível e reta que exercemos. Portanto, considerando que esse povo singular, inimigo de todos e completamente diferente por sua legislação, que é prejudicial aos nossos interesses, ele comete os piores crimes e chega a ameaçar a estabilidade de nosso reino.
ordenamos que no dia 14 do 12º mês, que é Adar, do presente ano, todas as pessoas que forem nomeadas na carta de Amã, nosso chefe de governo, que é como nosso segundo pai, sejam completamente exterminadas com mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma. Desse modo, lançando violentamente na sepultura, num só dia, esses inimigos de ontem e de hoje, nossa política poderá prosseguir no futuro com estabilidade e tranquilidade. O texto do decreto, com força de lei para todas e cada uma das províncias, foi levado a público a fim de que todos estivessem preparados para esse dia. Obedecendo ao rei, os correios partiram imediatamente. O decreto foi promulgado na fortaleza de Susa, e enquanto o rei e Amã banqueteavam, a cidade de Susa sentia-se perdida. Capítulo 4. É preciso fazer uma opção radical. Quando Mardoqueu soube do que estava acontecendo, rasgou as roupas, vestiu-se com um pano de saco, jogou as cinzas na cabeça e saiu pela cidade dando gritos de dor. Acabou chegando à porta do palácio real, onde não se podia entrar vestido com pano de saco. Nas províncias, à medida que o decreto real era publicado, os judeus ficavam desolados, faziam jejum, choravam e ficavam de luto. O pano de saco e a cinza se tornaram a cama de muitos. As escravas e eunucos de Ester contaram tudo a ela. A rainha ficou angustiada e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse e tirasse o pano de saco. Mardoqueu, porém, não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos reais que a serviam, e o mandou perguntar a Mardoqueu o que havia acontecido e por que se comportavam assim. Ataque foi conversar com Mardoqueu, que se encontrava na praça, diante da porta do palácio. Mardoqueu lhe informou o que havia acontecido. Contou em pormenores sobre o dinheiro que Amã oferecera para o tesouro real, em troca de extermínio dos judeus. Também lhe entregou uma cópia do decreto do extermínio, publicado em Susa. Pediu que o mostrasse a Ester e a informasse de tudo. Mandou que a rainha se apresentasse ao rei para interceder em favor do povo. E lhe dizia: lembre-se de quando você era pobre e eu lhe dava de comer. Amã, a segunda pessoa do reino, pediu ao rei nossa morte. Invoque o Senhor, fale ao rei em nosso favor e livre-nos da morte. Ataque voltou e transmitiu a Ester tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Então Ester mandou este recado a Mardoqueu: os funcionários do rei e o pessoal das províncias do reino sabem que, por decreto real, qualquer homem ou mulher que se apresente ao rei no pátio interno, sem ter sido chamado, torna-se réu de morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Quanto a mim, faz um mês que não sou convidada a ir até o rei. Mardoqueu recebeu o recado de Ester e respondeu: não pense que você é a única dos judeus a escapar com vida, só porque vive no palácio. Se você se calar agora, a salvação e a libertação dos judeus virá de outro lugar, mas você e sua família morrerão. Quem sabe se você não se tornou rainha exatamente por esta ocasião? Então Ester mandou este recado a Mardoqueu: reúna todos os judeus que vivem na cidade de Susa e façam um jejum por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas escravas também faremos jejum. Depois disso, vou me apresentar ao rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu foi embora e fez o que Ester havia mandado. O princípio da subversão radical. Então, lembrando todas as façanhas do Senhor, Mardoqueu rezou assim: Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está debaixo do teu poder e não há quem se oponha à tua vontade de salvar Israel. Sim, tu fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que estão debaixo do firmamento. Tu és o Senhor de todas as coisas e não há quem possa resistir a ti. Tu conheces tudo,
Se eu me nego a prostrar-me diante do soberbo Amã, tu bem sabes, Senhor, que não é por arrogância, orgulho ou vaidade. Para salvar Israel de boa vontade, eu beijaria a sola dos pés dele. Fiz o que fiz para não colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Eu não me prostro na frente de ninguém, a não ser diante de ti, Senhor, e não faço isso por orgulho. Pois bem, Senhor Deus, Rei Deus de Abraão, poupa o teu povo, porque tramam a nossa morte e desejam aniquilar a tua antiga herança. Não desprezes a porção que para ti resgataste da terra do Egito. Ouve minha súplica, tem piedade da tua herança e transforma o nosso luto em alegria, para que vivamos celebrando o teu nome, Senhor. Não deixes emudecer a boca dos que louvam a ti. E todos os israelitas clamavam a Deus com todas as forças, porque a morte estava diante dos teus olhos. A honra de Deus. Tomada de angústia mortal, a rainha Ester também procurou refúgio no Senhor. Deixou as roupas de luxo, vestiu-se com roupas de miséria e luto, em lugar de perfumes finos, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Desfigurou-se completamente e com os cabelos desgrenhados, cobriu o corpo, que antes tinha prazer de enfeitar, e suplicou assim ao Senhor, o Deus de Israel: Meu Senhor, nosso Rei, tu és o único. Protege-me, porque estou só e não tenho outro defensor além de ti, pois vão arriscar a minha vida. Desde a minha infância, aprendi com minha família que tu, Senhor, escolheste Israel entre todos os povos e nossos pais, entre todos os seus antepassados, para ser tua herança perpétua, e cumpriste o que lhes havias prometido. Pecamos contra ti e nos entregaste aos nossos inimigos, porque adoramos os deuses deles. Tu és justo, Senhor. Eles, porém, não se contentaram com a amargura da nossa escravidão. Comprometeram-se com seus ídolos e juraram anular a palavra saída dos teus lábios e fazer desaparecer a tua herança e emudecer as bocas que te louvam, para aniquilar teu altar e a glória de tua casa. Juraram abrir os lábios dos pagãos para que louvem seus ídolos vazios e adorem eternamente um rei de carne. Senhor, não entregues teu cetro a deuses que não existem, que não caçoem de nossa ruína. Volta seus planos contra eles próprios e que sirva de exemplo o primeiro que nos atacou. Lembra-te, Senhor, manifesta-te a nós no dia da nossa tribulação. Quanto a mim, dá-me coragem, Rei dos deuses e Senhor dos poderosos. Coloca na minha boca palavras certas. Quando eu estiver diante do leão, volta o coração dele para odiar o nosso inimigo, para que este pereça junto com todos os seus cúmplices. Salva-nos com a tua mão e vem para me auxiliar, pois estou sozinha. E fora de ti, Senhor, eu não tenho nada. Tu conheces todas as coisas. Sabes que odeio a glória dos ímpios e que o leito dos incircuncisos e de qualquer estrangeiro me causa horror. Tu conheces a minha angústia e sabes que eu detesto o sinal da minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público. Eu detesto como trapo imundo e não o uso fora das solenidades. Tua serva não comeu à mesa de Amã, nem apreciou um banquete do rei, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde o dia em que mudou de condição até hoje, a não ser em ti, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, mais forte que todos os poderosos, ouve a voz dos desesperados. Liberta-nos da mão dos malfeitores e livra-me do medo. Muito bem. Então, mais esses 2 capítulos aqui para nossa conta. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário e me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? A gente se vê amanhã. Façam todos um excelente dia aí.